Boa noite. Estamos iniciando um aulão e queremos dar as boas-vindas para todos que estão chegando. O aulão de hoje é sobre o tema: a minha empresa está falida. E agora? Tudo está perdido? Será que tudo está perdido? Por que a sua empresa está falida? Será que ela realmente está falida? O que é uma empresa falida ou na tendência à insolvência ou chegando a um estado de não cumprir os seus compromissos financeiros, não ter liquidez? O aulão de hoje é para você que, gerando as condições de uma empresa, sabe o quanto é custoso, o quanto que é trabalhoso manter o fluxo de caixa positivo. A importância do tema de hoje é para que você, se não está numa situação dificultosa, possa estar preparado para que essa situação não chegue. Mas se você está numa situação de baixa liquidez, tendência à insolvência, dificuldade para gerir o seu patrimônio, se a empresa e a família se misturaram numa só identidade, como se fosse uma só, tudo isso nós hoje teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Ok? Ter um empreendimento é uma grande responsabilidade, sabemos todos nós. Daí, quando a empresa chega nesse patamar de baixa liquidez, tendência à insolvência ou à falência, a situação fica realmente complexa. Eu sou Saulo Gouveia, consultor de finanças pessoais e empresariais, com mais de 3 décadas de experiência. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês este conhecimento sobre esse tema, das empresas com tendência à falência ou à insolvência. E eu quero que você saiba que nem tudo está perdido. Sempre há uma solução. E é o que nós vamos trazer hoje para todos nós. Para todos nós. Se você é proprietário, é gestor, é supervisor, é gerente financeiro, se você tem esta situação para cuidar, fique conosco. É muito interessante o tema de hoje. É um tema recorrente no sentido da prática. De cada 10 empresas pequenas que abrem, 8 normalmente não conseguem sobreviver. E a empresa, ela nasce assim, né? Tem aquela fase da primeira infância, da adolescência, e vai chegando para uma fase mais adulta. Normalmente, na fase da infância, é só alegria. Boa noite, Rayane. É só alegria. Na fase da adolescência, aí já tem alguns desmandos, alguns comportamentos inadequados, algumas coisas começam a gerar alguma dificuldade. Foi o caso da Beth. A Beth está num artigo nosso, Tudo pela Minha Empresa, é o nome do artigo, está no nosso site, você pode buscar lá. O caso da Beth é muito interessante, já tem algum tempo que isso aconteceu. O nome é fictício, ok?
A Beth, ela chegou numa situação falimentar. Realmente a empresa estava insolvente. Era uma indústria de vestuário. Ela que teve uma experiência em outro país, na Itália, nós já falamos aqui em outro aulão, passou por uma grande dificuldade, porque montou uma indústria de roupa feminina e não estava com condições de cumprir seus compromissos. A grande dificuldade dela não era nem o estado falimentar, era uma dificuldade de compreender isso. Se no seu subconsciente isso estava claro de que ela não tinha condições de resolver, ela fugia desse processo para não encarar a situação, para não perceber, para não queria. Por quê? Porque é comum a identidade pessoal, familiar, misturar, imiscuir-se com a empresa. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu com a Beth? Pense, quando alguém diz para você, olá, muito prazer, você diz, prazer. E aí, quem é você? Ah, eu sou fulano da empresa tal. Eu sou fulano que tem uma empresa. Então, a sua identidade começa a misturar com a empresa, como se você e a empresa fossem uma só persona. E esse fator é que gera o apego. E Beth estava com essa situação de apego muito, muito grande. Ela não conseguia se relacionar com os amigos, com a família, sem essa identidade da empresa. Ela era aquela empresa. Então, para ela foi muito complexo. Porque é dizer para todos, olha, não sou mais, não tenho mais. É como se ela deixasse de existir, não a empresa deixasse de existir. Então o barco estava afundando e ela agarrada, abraçada com o barco afundando. E aí arruma muito. A Beth arrumava, e muitos arrumam também. Esse caso da Beth se repetiu ao longo dessas décadas em muitas pessoas, em muitos casos, se repetiram. Por quê? Porque aí começa a ter as desculpas. Não, eu arrumando um empréstimo de tantos R$ 1.000, eu resolvo todos os meus problemas. Está tudo resolvido. Seja bem-vinda, Lívia, Márcia, Franciane e todos que estão vindo. Um abraço a todos vocês por estar conosco aqui. Então, nós estamos contando para quem chegou agora o caso da Beth, um caso real com nome fictício. E daí, essa história da Beth é muito singular, se repete muito. Ela se apegava muito, a identidade estava misturada, a mesa do jantar na família era como se a empresa estivesse ali sentada junto, tinha uma cadeira para a empresa lá, uma cadeira ali, fazia parte da família. Daí, não conseguia ver a empresa como um empreendimento, um investimento, que se está dando resultado, se mantém, se não está, modifica, muda o modelo de lucratividade, faz uma outra estrutura, vende, arruma um investidor, fecha, abre outro negócio. Não, afunda e depois não recupera, vai embora o que pôs e o que não pôs, o que tinha antes, e tudo foi junto. Até a casa da Beth, num grande condomínio da nossa cidade, foi embora. Foi embora. O caso dela era realmente complexo. A estrutura da empresa, a indústria, costureiras, todo esse processo, equipamentos, era grande. Fornecia para outros estados. Tudo isso realmente ficou complexo. Então, se você às vezes se sente como a Beth, ou tem receio de passar pelo que Beth passou, é para isso que esse aulão aqui de hoje
está conosco. As empresas, elas não precisam falir. Se nós tivermos preventivamente as iniciativas de cuidar da lucratividade, de cuidar daquilo que nós trouxemos no aulão passado e no anterior, no último e no penúltimo. Nós abordamos a questão do lucro, e é muito importante isso. Se você não assistiu, recomendo que assista. Está no nosso Instagram, no IGTV, está no nosso canal aqui do YouTube, quem está conosco aqui no YouTube ou no Facebook, ok? Qual a solução? Como que uma empresa deve fazer se ela estiver já nesse caldo de situações intempestivas, sem conseguir pagar as contas? Como que ela deve agir? O último caso é o empréstimo. Não estou dizendo que empréstimo não é adequado, tá? O último caso é o empréstimo. Por que o último caso? Porque precisa-se ter as soluções anteriores. E essas soluções é que podem viabilizar um empréstimo para ter um refresco, um fôlego e fazer com que a bicicleta rode e continue rodando e consiga levantar a situação da empresa. E essa solução passa por resultados e por uma análise do seu capital de giro. Eu vou explicar de uma forma simples, tá? A ideia de um aulão não é complicar e trazer teorias muito chiques e complexas. Não? Finanças empresariais são bem simples. Lógico que precisa de estudar e compreendê-las, mas são simples e fáceis de praticar, tá? Então, essa questão do modelo de lucratividade e do desenho do balanço ali do que tem, do seu capital de giro. Capital de giro e resultados. Resultados, receita, despesa, lucro, e capital de giro, que tem o que deve circulando. Vou falar sobre isso, tá? Tem perguntas aqui, eu vou responder um pouco mais para frente, Rayane. É vantajoso para a empresa ter sua sede própria? Nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes a sede própria pode ser até uma solução ou não, ok? Mas o que fazer, você que está numa situação de insolvência, com dificuldade de fluxo de caixa, o que fazer antes do empréstimo? O empréstimo, ele vem como um mecanismo, a pessoa não está conseguindo respirar, ela precisa de uma ajuda, não é? Um respirador, não é isso? Para depois respirar sozinho. O empréstimo é para respirar, mas se faz o empréstimo, respira, mas continua com a doença, daqui a pouco acabou os respiradores e você não tem mais condições de bancar o processo. Então, o empréstimo não é uma solução, ele é um apoio. Um apoio para a empresa ganhar fôlego, ok? Empréstimo depois das decisões de resultados e de capital de giro. Resultados. É o modelo de lucratividade. Como é que sua empresa desenha a lucratividade? Ela está tendo a receita adequada? O ambiente está gerando uma receita que tira os custos? Se a sua empresa ela tem parceiros que participam, se é na área de saúde, tem profissionais que recebem parte daquilo que é registrado, da receita com os clientes, se a sua empresa é de revenda, tem o fornecedor, é um custo, né, do produto que você compra, tudo isso é da parte de lucratividade. Daí esse desenho de lucratividade é que nós chamamos de modelo de lucratividade. Existem vários modelos, 20 e poucos, 22, 23 modelos de lucratividade principais. Ok? O mais comum é o modelo de margem e o modelo de giro.
Não tem como a sua empresa ter os dois modelos ao mesmo tempo. Ou ela é margem, ou ela trabalha com giro. O modelo de margem, um exemplo mais simples, são restaurantes classe A, restaurantes chiquérrimos. Eles trabalham com um público mais reduzido e a margem é alta. O que eles oferecem é glamour, luxo, e tudo isso tem uma margem alta. O cliente está disposto a pagar tudo aquilo que encontra naquele ambiente. Margem. Já no restaurante modelo de giro, ele tem instalações mais simples, uma boa alimentação, um preço acessível para ter bastante giro. Veja que no modelo do restaurante que tem o modelo de giro, as refeições são mais rápidas, tanto do fast food quanto de comida por quilo. As pessoas chegam, sentam, se alimentam e vão embora. No de margem, você tem já um custo diferenciado, você tem atendimento, você tem uma equipe de garçons que vão atender, a pessoa fica 1, 2 horas lá, então são desenhos distintos. O ideal, aí é que precisa analisar. E tem outros modelos também, modelo que a gente vê de grandes empresas de bebidas, de refrigerantes, de grandes empresas de entretenimento, parques. Existem vários modelos. Modelos pirâmide, de produtos com maior margem, menor margem. Existem vários modelos. Na sua empresa, nós não queremos trazer isso aqui para poder complicar. Basta você analisar se você está num desenho que gera lucratividade. Você tem um atendimento adequado, você tem a equipe que fornece aquilo que o cliente quer, então você já chegou ao cliente. Agora, a sua receita, tirando o custo que acompanha ela, imposto, comissões, parceiros, nessa receita, a margem de contribuição que sobra, receita é a venda, menos a margem de contribuição que sobrou. Paga a despesa fixa, energia elétrica, material de expediente, material de limpeza, honorários do contador, aluguel. Essa conta é básica para poder trazer a sua empresa de um estado de aperto financeiro para um estado de alta liquidez, de bom capital de giro. Para quem chegou agora, Valéria, seja bem-vinda, Adriana e todos, nós estamos aqui trabalhando a solução para uma empresa que está com aperto de caixa, ou tendência à insolvência ou à falência. E aí a questão é o modelo de lucratividade, como que estão os resultados e o capital de giro. Essas duas coisas antes de qualquer empréstimo, ok? Pois bem, então, é preciso analisar a lucratividade. Nós estamos vivendo na nossa empresa uma época de escassez. Vai ter de fazer um desenho de enxugamento para o lucro, porque se você for lá pegar empréstimo sem resolver isso, você está adiando o problema mais para frente, que fica cada vez mais pesado, cada vez mais complexo de ser solucionado. Isso é que acontece. Então, não vá no banco e pegue 100 mil, 200, não importa o valor, 1 milhão, não faça isso sem solucionar essas duas questões que nós estamos abordando. E eu estou repetindo várias vezes para fixar isso. São mais de 3 décadas de experiência prática. E nunca vi alguém resolver uma questão de insolvência, de aperto de caixa, só com empréstimo. Ele precisa erradicar o problema, e aí o empréstimo dá fôlego para a empresa sobreviver. Ok? Então, analise bem a lucratividade. Se o mercado te permite, tem elasticidade para que você aumente a equipe de vendas e aumente as vendas, pode ser uma solução. Se não tem, não adianta aumentar, porque o mercado está
numa escassez, a demanda está pequena, enxugar. Ou, de repente, mudar o modelo de lucratividade, de margem para giro, ou de giro para margem. Hoje tem muitas oportunidades sobre modelo de lucratividade, onde a empresa modifica a sua estrutura para atender de uma forma diferente. Muitas vezes ela atende o atacadista e passa a atender o varejo. Muitas vezes atende o varejo, mas muda para uma estrutura de atender atacadistas. Reduz os custos, enxuga e atende quem distribui depois. É um modelo. Veja que existe uma gama de oportunidades. Essas inúmeras oportunidades e soluções não é para nos deixar confuso. É para dizer assim, nossa, graças a Deus que existem inúmeras outras situações que eu possa modificar a lucratividade. Ok? Então, lucratividade. Esse é um ponto essencial. Agora vamos estudar capital de giro. Capital de giro. É simples demais, mas muitos às vezes não conseguem dimensionar o que é capital de giro. Numa empresa, nós temos no ativo caixa, bancos, recebíveis, estoque, né? E temos no passivo contas a pagar, salário para pagar, impostos a recolher, fornecedores a pagar, né? Não é isso? Pois bem, mas no ativo nós também temos o imobilizado, que são mesas, computadores, máquinas, veículos, sede própria, como na pergunta aqui. Isso não paga a conta, não faz parte do capital de giro. Você não fica vendendo o computador para pagar o fornecedor, pagar o salário. Não é assim, né? Então, esse não faz parte do capital de giro. Capital de giro é o que gira. Estoque gira, vende, recebe, né? O dinheiro que está no banco, tudo isso é do ativo. E, lógico, tem de deduzir desse valor o que deve, fornecedores. De forma que a gente vai fazer uma simulação simples aqui para facilitar a compreensão, tá? Vamos imaginar que entre caixa, banco, recebíveis e estoque você tenha na sua empresa R$500 mil. E no contas a pagar, fornecedores a pagar, impostos a recolher, você tenha um compromisso de R$300 mil. A sua empresa está com excelente liquidez. Ela tem 500 e deve 300, então o capital de giro dela é 200. Então não é a empresa do aulão hoje, né? A empresa do aulão hoje está na falência, está na insolvência, ok? Mas antes de entrar no exemplo da falta de liquidez, vamos analisar essa questão sob uma ótica muito importante para nós, que é tudo que está no caixa, que vai para o banco, não mudou o capital de giro. Tudo que está nos recebíveis, recebe e vai para o banco, não mudou o valor, continua 500 mil. Você tem no caixa, desculpe, no estoque, um valor, esse estoque, vendeu o estoque, virou recebível. Aí sim, tem uma margem de lucro, aí pode gerar um aumento do capital de giro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa pega um empréstimo e acha que resolveu. Vamos usar o exemplo do empréstimo agora numa empresa insolvente. No exemplo da empresa insolvente, tem 500 mil no ativo, mas deve 800 no passivo. Então, seu capital de giro é negativo, R$300 mil. Qual que é a primeira solução que a Beth, na história real que nós contamos, ou que muitos empresários fazem? É pegar 300 mil de emprestado para resolver.
Ué, tem 500 mil no ativo, está no estoque, está para receber ainda, não consegue pagar as contas diretamente, caixa e banco está pouquinho, e deve 800. Vai lá, pega 300 mil, porque o capital de giro está negativo 300 mil, pegou 300 mil. Modificou o capital de giro? Não. Como assim, Saulo? Me explica isso. Não modificou o capital de giro? Não, piorou. Piorou? Sim, piorou. Por quê? Quando você pega 300 mil reais, vai pagar com juros. Então, vamos supor que pegou 300 para pagar em 12 vezes e vai pagar 350. Para onde vai o 300 mil reais? Vai para o banco. Então, o seu ativo, que era 500, aumentou para 800. Porém, lá no passivo, você vai lançar 350. Porque você agora deve o banco, que você pegou emprestado. Daí, os 800 que você devia, virou quanto? 1.150.000. Você que tinha um capital de giro negativo 300 mil, agora tem um capital de giro negativo 350 mil reais. Porque quando a gente coloca um dinheiro emprestado no ativo, no banco, nós temos de colocar ele, lançar ele também no passivo. Lançou no ativo, lança no passivo. Então, não aumentou o capital de giro. Piorou por conta dos 50 mil de juros. Isso mesmo. Como? Então, não vale a pena pegar os 300 mil reais? Vale, eu vou explicar daqui um pouquinho. Mas antes eu quero que você compreenda muito bem esse conceito simples. Não basta pegar 300 mil reais que não aumenta capital de giro. O que aumenta capital de giro não é dinheiro emprestado. O que aumenta capital de giro é o lucro aqui que você foi lá e resolveu a questão da lucratividade. Se você vai um mês e gera uma lucratividade de 100 mil reais, esses 100 mil vem para o capital de giro. Ou ele está no caixa, ou ele está no banco, ou ele está nos recebíveis, ou ele aumentou o estoque, ou ele pagou o fornecedor, ou contas a pagar. Então, o que aumenta capital de giro é lucro. Saulo, existe outra forma de aumentar o capital de giro? Sim, injeção de capital do sócio. Tem um dinheiro aplicado, pessoa física, injeta, não empresta. Se for emprestado, é como pegar dinheiro emprestado do banco. Injetou, aí é aumento de capital de giro. Ou vendeu para um sócio, arrumou um sócio, injeta capital de giro. Isso sim. Mas se não for aumento do lucro, se não for injeção de capital do sócio ou venda de parte da empresa para um outro sócio, empréstimo não é aumento de capital de giro. Bom, Saulo, você disse que o empréstimo poderia ajudar? Ajuda. Por quê? Porque você pegou 300 mil, colocou no banco e vai pagá-lo parcelado em 12 vezes. Então, ele ajuda a respirar. Ele não aumentou o capital de giro, mas ajuda no curtíssimo prazo a pagar as contas imediatas, ficar em dia com os fornecedores, negociar com os demais com prazo mais longo. E aí, como você já resolveu a questão da lucratividade, você ganhou fôlego aqui no ativo passivo, no capital de giro, e aí vai caminhar para trazer a empresa para um estado de saúde financeira. Viu? Foi isso que eu falei no início.
para resolver a questão de uma empresa em estado de insolvência, primeiro, resolva a questão da lucratividade, por mais doloroso que seja. Resolva a questão do capital de giro com inteligência. Se for pegar dinheiro emprestado no banco, pegue, mas depois de resolver isso aqui. Tem mais alguma solução, Saulo? Tem. Na pergunta da Rayane, é vantajoso para a empresa ter sua sede própria? Nem sempre é vantajoso, porque às vezes o custo da sede própria é maior do que o aluguel. O imóvel da empresa vale R$1 milhão. R$1 milhão teria de dar um aluguel para ela mesma, de 10 mil no mínimo, e às vezes pode alugar um imóvel parecido por 5 mil, 3 mil reais. Então, nem sempre é vantajoso. Só em casos muito específicos, de situações muito esporádicas. Ou, muitas vezes, paga um aluguel num local insubstituível e consegue um financiamento de longo prazo do valor do aluguel. Aí é vantajoso. Tem outra solução para aumentar o capital de giro? Tem. Eu não falei lá do imobilizado, que não paga a conta? Isso. Às vezes você pode desmobilizar algum equipamento que está obsoleto, que não está usando bem. Você pode vender um equipamento e alugar um lugar. Aí você injetou o capital de giro e vai alugar, vai pagar o valor do aluguel, que é o custo, às vezes, menor do que o carro próprio. Então, desmobilizar é uma forma de injetar capital de giro na empresa. Tirar do imobilizado e passar para a linha do circulante. Tirar do que está ali parado e passar para o circulante. Às vezes, um imóvel que está obsoleto, alguma coisa você pode trazer do imobilizado e transferir ele para o circulante. Essa é uma forma também de aumentar o capital de giro e trazer a empresa para um detalhe muito interessante, porque aí ela fica mais flexível, ela tem um lucro que remunera um patrimônio menor, mas com um percentual muito maior, se torna uma empresa muito mais rentável. Mais enxuta, mais rentável. Mais gorda, menos rentável. Então, desmobilizar também é uma forma de aumentar capital de giro. Existe mais alguma, Saulo? Existe. Você pode começar a vender com prazo menor. Se você vende com 6 meses, com 4 meses, reduz 1 mês. Se você vende com 30, 60 e 90 dias, a média dá 45. Se você passa para 30, não, a média dá 60. Se você passa para 30 e 60, a média passa para 45. Você ganha 15 dias de capital de giro, que dá uma diferença muito grande. Então, diminuir o prazo de pagamento, diminuir a inadimplência, mudar a sistemática de venda para cartão de crédito, para outros meios menos custosos de receber. Mais alguma, Saulo? Sim. Mais alguma? Qual? Negociar prazos maiores com fornecedores. Modifica o seu ciclo financeiro. Diminui o prazo de recebíveis e aumenta o prazo de pagamento de fornecedores. Você melhora muito. Olha, muda muito o capital de giro da empresa com essa simples iniciativa. Começar a negociar preços bons para vender com prazo menor e buscar fornecedores alternativos para ter um prazo mais alongado. Só que tudo isso, desmobilizar, injetar capital próprio do sócio, encurtar prazo de recebíveis, alongar prazo de pagamentos, tudo isso aqui está no ativo passivo, está aqui no capital de giro. Só que para mexer com capital de giro, precisa do que antes? Lucratividade.
trabalho e lucratividade. O que eu mais vejo é ficar no capital de giro tentando resolver, pegar empréstimo, prorrogar, parcelar, e esquece do essencial, da matriz que resolve tudo. Quando a empresa modifica seu modelo e começa a ter lucratividade, ela vai ganhando fôlego, todo mês um pouquinho mais, aí sim compensa um empréstimo bancário para poder alavancar mais, compensa negociar com fornecedores, modificar a estrutura toda. Saulo, tem mais alguma solução? Tem. Diminuir o volume de vendas, muitas vezes. Às vezes você não está dando conta de bancar toda a operação. Então, diminua o volume de vendas. Se for possível, porque às vezes você precisa de aumentar o volume de vendas para ter lucratividade, mas muitas vezes é possível reduzir o volume de vendas, bancar a operação de uma forma mais saudável. Nós temos um caso recente. Nós pedimos para a empresa diminuir 25% a 30% do seu volume de venda para vender vendas com melhores margens, melhor forma de recebimento, melhor estrutura, ou seja, vendas com qualidade. E aí reduz a necessidade de estoque e reduz o volume de fornecedores. Percebe? Simples assim. A Adriana tem uma pergunta. Fazer uma fusão ajudaria nesse caso? Ajuda. Se a empresa que for vir fazer essa fusão for uma empresa com capital de giro para bancar a operação das duas. Por quê? Se você tem uma empresa que necessita de um capital de giro e traz uma outra que necessita de outro capital de giro, a fazer a fusão, esse capital de giro às vezes aumenta mais do que o dobro. Ou reduz na metade. Então, tem de fazer essas contas. Como que vai ficar o quadro de colaboradores, como vai ficar a estrutura, como vai ficar a sede, como vai ficar as filiais, como ficariam as filiais nesse processo. E a empresa que vem para incorporar, fazer a fusão, precisa de ter capital de giro para isso, porque senão vira uma confusão e não uma fusão. Não é mesmo? Isso é gestão financeira eficaz. Isso é ter responsabilidade com a empresa que você empreende. Às vezes você passa 5 anos, 10, 15, 20 anos numa empresa. Chegou na idade adulta. E aí começa a ter problemas, dor nas costas, na canela. É uma empresa com dor, não é? Não. A maior dificuldade, como eu falei no início deste aulão, é essa confusão com a identidade. Quem é você? Eu sou fulano da empresa tal. Aí a identidade misturou, família, todo mundo. Você já vive a energia daquela empresa e como se ela fosse você. Empresa é empreendimento. É investimento e merece ser cuidada assim. Você, sua família, a empresa. A empresa precisa do remédio adequado, na dose adequada para não virar veneno. E pense na sua empresa, o quanto você doou, quanto você dedicou. Então, não faça como a Beth, no início do nosso aulão, a história verdadeira. Não faça como ela, não morra agarrada no barco que está afundando. Reestruture sua empresa. Faça uma nova empresa. É mais fácil fazer uma nova empresa que já existe, já tem cliente, já tem mercado, já tem nome, do que começar uma do zero. É mais fácil, porém mais difícil no que tange ao apego àquilo que está ali. Não quer mexer. Não, mas eu fiz um compromisso com a Maria, falei para ela que eu ia aumentar o dobro do salário e a empresa está afundando. Não, seja sincero com a Maria, ela precisa salvar o barco.
não é? Está no meio da tempestade. O mar está bravio. Não, eu vou morrer agarrado na mochila. Não, se o peso da mochila é que pode salvar para ficar mais leve o barco, vamos desfazer dessas mochilas. E muitas vezes as empresas têm chumbo na mochila. É um equipamento caríssimo lá que não está trazendo retorno, que poderia ser desfeito e continuar no modelo que funciona, né? Tem várias situações que existem. Várias. Eu espero que o aulão de hoje tenha sido útil para você. E espero que as explicações estejam claras. Se não, pode colocar perguntas que nós iremos responder com muita alegria. Certamente ficaremos muito felizes de sermos úteis e podermos trabalhar oferecendo esta condição de melhores empresas, melhores empregos, qualidade de vida. Pense nisso, mas pense agora.